Fala aí, pessoal. Episódio 39 do 21 milhões. Estamos quase chegando nos 50. Muito obrigado aí por todo mundo que acompanha o podcast. Nesse episódio eu falei com o Fernando Motolese. Ele é o cara por trás do projeto Praia Bitcoin. Para quem não sabe, o projeto Praia Bitcoin é basicamente uma construção de uma economia bitcoinheira em Jericoacoara, no Ceará. Então, o Fernando mora lá e ele começou esse trabalho de evangelização com todos os contatos dele lá e comerciantes para aceitarem Bitcoin, para começarem a entender como é que o Bitcoin funciona, como é que eles podem aceitar no negócio deles, como é que as pessoas que frequentam os comércios e restaurantes podem pagar em Bitcoin. E foi um projeto bem inspirado lá na Bitcoin Beach, lá em El Salvador, El Zonte. Enfim, eu tirei todas as minhas dúvidas aí sobre o projeto dele. Ele contou um pouco da história também dele com Bitcoin, como ele caiu em golpe de shitcoin, só depois foi aprender sobre maximalismo. Contou como é que é esse trabalho de evangelizar um comerciante por vez, uma pessoa por vez, trabalho de formiguinha. Deixou muito claro que a Lightning é bem importante, né, para esse trabalho, principalmente porque todo o trabalho é baseado em pagamentos, né, em transações rápidas com Bitcoin, então a Lightning é bem essencial. Falou também sobre um guia de adoção em comunidades do Bitcoin que ele está construindo. Eu acho que de uma maneira open source, então quem quiser contribuir também, acho que ele está recebendo contribuições, sugestões. E também falamos sobre os cuidados e responsabilidades, né, que envolvem liderar um projeto desse. Tanto para a pessoa, né, os cuidados que a pessoa, o líder tem que ter com a sua vida privada e também com as responsabilidades que ela assume, né, tocando um projeto desse. E, enfim, acho que tudo isso são coisas importantes de falar também. É, Bom, leiam, ouçam aí o episódio, acho que vocês vão gostar. No final ele deixou um apelo para os bitcoinheiros irem lá e verem com os próprios olhos o que está acontecendo lá em Jeri, para criar mais uma ligação aí, né, um bonde de confiança com o projeto. Enfim, muito interessante tudo que ele falou. Espero ir para Jeri em algum momento esse ano, realmente ver de perto aí, ver com os próprios olhos o que está acontecendo lá. Fora isso, se inscreva no canal, no YouTube. Estou ganhando bastante inscritos depois que eu comecei a fazer esses apelos aí para vocês me ajudarem, compartilhem com os amigos. Também deixo aí na descrição do áudio ou do vídeo o link para newsletter. Toda sexta-feira tem um textinho curto aí falando sobre o Bitcoin, minha vida bitcoinheira e também algumas observações sobre o mercado e tudo que tem acontecido. É isso, pessoal. Até a próxima e muito obrigado. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Fala, Fernando Motolese aqui com a gente no 21 milhões. Ele é o cara aí por trás do projeto Praia Bitcoin, que tem como objetivo evoluir a adoção do Bitcoin focado lá na praia de Jericoacoara, no Ceará. Bem-vindo, Fernando. Seja muito bem-vindo ao 21 milhões. Olá, João, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui falando. Fiz uma maratona aqui no canal e percebo que o conteúdo que vocês oferecem aqui é muito legal. Fiquei muito feliz pelo convite. Pô, perfeito. Fiquei feliz também que você aceitou vir falar aqui e tô curioso para saber das suas experiências aí com o Praia Bitcoin.
Mas antes da gente falar do Praia Bitcoin, eu queria que você pudesse contar um pouco da sua história pessoal, como é que você chegou no Bitcoin, como é que foi a sua queda no buraco do coelho. Cara, assim, demoraram muitos anos para eu cair mesmo na Toca do Coelho. Eu nem sabia que a Toca do Coelho existia. Meu primeiro contato com Bitcoin foi ainda em 2011. De alguma forma, conheci a tecnologia, instalei algumas coisas. Eu cheguei até minerar com alguma coisa naquela época. Se eu não me engano, eu não me lembro exatamente o nome do software, mas acho que era Claymore. E aí, uma coisa muito interessante foi que a minha ex-esposa falou: Isso daí é uma coisa de criminoso, eu li no jornal e tudo mais. E na época eu fiquei minerando uma semana e desisti. E aí, em 2013, Nova York, né, falou que eles iam começar a trabalhar na regulamentação e eu achei um post histórico meu dizendo que os países que adotassem Bitcoin iam ter uma vantagem competitiva em relação aos outros. E Aham. até 2018, mais ou menos, 17, eu assim, não comprei Bitcoin nem nada. Em 2018, eu comprei uns contratos de mineração cloud da Hotflare. E esses Mas contratos, eram obviamente, depois de. legítimos? Legítimos ou golpe? Eles Porque foram tinha muito legítimos, golpe disso, né? eles foram legítimos durante um tempo e depois virou um golpe, né? Entendi. Quando ajustou, eu nem sabia o que era halving, nada disso. Então, quando ajustou lá o algoritmo de mineração, o algoritmo que fez o halving, né? Que reduziu a quantidade de bitcoins que era distribuído, eles acabaram cancelando todos os contratos. E aí Entendi. a gente Puxaram tinha o o tapete da costume galera. a gente tinha o costume naquela época de comprar e reinvestir no hash rate, né? E aí o que acontece? A maior parte dos bitcoins que eu juntei naquela época eu saquei muito pouco para as minhas carteiras e tal. Até que em 2020, com a pandemia, eu tenho uma produtora de áudio, né, que eu toco há 16 anos, a produtora.com.br, que inclusive passou a aceitar Bitcoin hoje. E Ótimo. o que aconteceu? A produtora perdeu vários contratos. Eu perdi, assim, cara, vários contratos de projetos que a gente fazia regularmente por conta da pandemia, o mercado Uhum. mudou, e aí no começo de 2021 eu estava quebrado. Falei, caramba, brother, não sei mais o que fazer e tal, e aí eu comecei a estudar as shitcoins. Comecei a Sei. estudar, fazer uns trades, eu tinha mais ou menos uns 10, 15 mil reais de Bitcoin, e quando eu descobri sobre os NFTs, eu fiquei maluco. Fui estudar aquilo, eu que sou artista, né, músico também, tal, eu fiquei maluco e falei, puta, isso vai ser a solução para o mercado de arte. Fiquei louco, brother. E aí, de fevereiro a junho, eu me debrucei em fazer trade e multiplicar esses meus bitcoins. E Uhum. fiz isso muito bem. Salvei a empresa, paguei as dívidas, consegui me dar muito bem, até que eu caí num golpe, o golpe mais básico que existe. Eu faço questão de dizer, porque Boa. assim, na época eu me achava tanto, de certa forma, que tinha conhecimento, que era um usuário avançado, e caí num golpe de giveaway scam. Nossa. Que, Aquele me mande um cara, Bitcoin que eu te devolvo dois? isso, cara. Mas foi uma sucessão de erros que, assim, até a pessoa que se julga um usuário mega experiente, cara, eu nunca caí num golpe na minha vida. Mas, por uma série de questões que aconteceram na minha vida, eu sou uma pessoa muito intuitiva, né? E aí, no dia anterior, uma coisa me disse: Ó, você vai ter uma surpresa. E aí eu tinha ganhado uma grana comprando projetos em DeFi e tal. E sabe, quando você cria cripto do nada, você é bem sucedido nos trades, você acaba não dando muito valor, né? E aí o que Aham. aconteceu? Eu estava assistindo um vídeo do Coin Biru, terminou o cara do Coinbiru numa conferência com o Vitalik, mostrando o negócio, tinha lá um monte de Ethereum, um monte de coisa, fui lá Sei, e eram uns tum. vídeos no YouTube Mano, no feitos pra YouTube, parecer que são oficiais, né? Mas na verdade são golpes. cara, mas olha, o mais louco de tudo é que o endereço que abria no site, que mostrava as transações,
Eles usaram um endereço que, puta, velho, eu pensei que era do Ethereum.org, Uhum. mas na verdade era Ethereum.org, o T não era Entendi. T. Entendi. E aí, beleza, mandei, percebi que caiu num golpe. Quando eu percebi isso, cara, isso me impactou de uma forma, destruiu a minha vida. Eu fiquei muito mal. Daí que eu fiz? Eu comecei a estudar de verdade. Comecei a estudar todos os tipos de golpe, todas as coisas, comecei a entender como que funcionavam os blockchains, como que funcionavam as criações da carteira, como que funcionavam os algoritmos de geração das carteiras, até que eu descobri os nós completos do Bitcoin. É. E esse golpe, né, que eu acredito que eu sempre lembro do cara lá da IBM, né, que fez um projeto de 10 milhões de dólares e aí esse projeto foi um fracasso e aí o presidente da empresa falou pro cara, né, pô, cara, você não vai me demitir, né? Aí o cara falou, olha, eu acabei de gastar 10 milhões de dólares no seu treinamento. Então essa perda desse Ethereum, desses 2 Ethereums que eu perdi, acabaram sendo essa grana que Sei. eu tive que perder para entender que só o Bitcoin é seguro, que qualquer outra criptomoeda, 99,99999% de ser um golpe. E aí, quando eu entendi isso, eu conheci os maximalistas. Até É. quando eu criei o projeto, né, da pré-Bitcoin, eu ainda não era um maximalista, eu era um shitcoiner. Uhum. Como muita gente, assim, a minha curva de aprendizado foi, eu cheguei a ter 100 shitcoins, cara. E aí, quando eu percebi todas as características, né, do mercado, por exemplo, eu entendi a fundo a crise do subprime, como que as empresas surfaram no ambiente não regulado para poder monetizar ativos que não valiam nada. E eu entendi que isso estava acontecendo no mercado de criptomoedas. Eu Perfeito. entendi também que a estratégia de vesting das empresas nunca iam deixar certas criptomoedas serem realmente ativos valiosos, que eram falsificações do Bitcoin. Mas isso eu consegui entender muito, mais ou menos uns 2 meses depois que eu criei o Praia Bitcoin. Sei. Por quê? As pessoas que vieram falar com a gente, até a gente fez fiz uma live com os bitcoinheiros que não foi para o ar, talvez pela minha falta de preparação na época, que, por exemplo, só para você ter uma ideia da minha loucura, eu estava querendo lançar um NFT de uma música para financiar o projeto, Entendi. né? Então era uma Entendi. coisa absurda, né? Tipo, e aí o Lucas Ferreira da Lightning instruiu, o próprio BitDove, que, puxa, eu acredito que ele é um dos meus gurus hoje, eu escuto muito esse cara. Eu comecei a entender e, durante esse processo, vários golpistas vieram atrás de mim, shitcoiners, empresas com corretoras e Atrás tal, do Praia e Bitcoin. exatamente. E aí É. eu peguei e criei essas premissas da comunidade que a gente vai chegar lá, que é, se a gente vai defender uma nova moeda, essa moeda tem que ter essas características que o Bitcoin tem, e nenhuma outra criptomoeda vai conseguir nunca chegar nessas características, então a gente decidiu, hoje eu apoio, por exemplo, e todas as pessoas que querem apoiar o projeto Bitcoin, a gente só tem aceitado apoio de empresas que só trabalham com Bitcoin. Né? E é uma coisa muito difícil até, né? No É Spaces que a raro, né? gente fez, no Space que a gente fez aqui com o Global BTC Fest, né? Com a comunidade brasileira, esse foi um dos temas discutidos, porque é muito fácil, assim, na verdade, o mercado de criptomoedas acaba sendo uma farra do boi, né? É um E cassino, o né? Um dinheiro grande cassino. é um cassinão, exatamente. E aí, cara, aí começaram nossas dificuldades. A gente começou a ter algumas dificuldades para levantar fundos, para conseguir, porque essa visão defensiva que eu acabei adotando na comunidade Uhum. acabou afastando a gente de diversos patrocinadores. Então, sei lá, por exemplo, os maiores players hoje
que estão no mercado são empresas que estão adotando as shitcoins e querendo vender token de clube de futebol, cara. Então, essas empresas não são confiáveis, né? Porque esse entendimento que qualquer shitcoin tem uma estratégia de vesting, qualquer shitcoin é pré-minada, ou 99% delas são Você pré-minadas. quer Alguém esclarecer o detém que essa é a estratégia carteira. de vesting? Só para ficar claro para os ouvintes. Bom, basicamente, quando se faz uma emissão de uma shitcoin, né, essas de qualquer altcoin, né, existe uma equipe de desenvolvedores. Perfeito. E aí eles dividem lá, né, a quantidade de tokens que vai ficar para a equipe, que vai ser para o airdrop, que, enfim, é a tokenomics que o Perfeito. pessoal chama. Uhum. E aí, nessas tokenomics, por exemplo, eu sigo alguns projetos que eu acho interessantes e tal, porém, sempre tem estratégia de vesting. Então, quando eu comecei a fazer trade, eu pensei e falei, ó, vai liberar uma fatia de tal token tal dia. Era batata. Liberava lá os tokens dos desenvolvedores, os caras lá vendiam, caía, E derrubava o caia. preço. É. E aí eu comecei a entender essas questões do insider trader. Se você sabe que dia tal vai jorrar token no mercado, o que você vai fazer? Você vai vender antes e comprar depois, né? É. Então, imagina que o dono de todos esses projetos, né, até os maiores, tal, eles sabem quando isso vai acontecer. Uma coisa que eu falo para meus amigos aqui da comunidade é, por exemplo, saiu uma falha de segurança do Ethereum semana passada que permitiu o cara criar infinitos Ethereums, né? Então, como que você pode confiar numa tecnologia que você não tem controle nenhum e que ainda está associada a uma figura de um fundador, né? Que É. eu acho que Que o Ethereum eu tem nunca bastante teria, isso, né? eu nunca teria doado se não fosse o Vitalik ali falando dentro do contexto do cara do Coinbiru. Eu acabei caindo no golpe por conta de uma característica que no Bitcoin seria impossível de acontecer. Né? O Fato. Satoshi não É. foi lá falar de ninguém e tudo mais e tal. Então, assim, sei que não foi culpa minha, erro meu, né? Como eu disse, foi parte do meu aprendizado, mas é importante as pessoas ficarem ligadas e que o universo das criptomoedas ele é muito sedutor. Então, o que você tem que Perfeito. fazer? Você tem que pensar duas vezes antes de fazer uma transação. O que eu aprendi, acho que de mais valioso nesse processo todo é o seguinte: se é para fazer agora, você vai perder a chance? A resposta é não. Você não vai fazer. Porque a maior parte dos golpistas, eles agem assim, não, se não fizer agora, você vai perder, Com se não sei senso o de quê. urgência, né? Pra você fazer rápido e acabar comendo Exatamente. alguma bola aí no meio. Exatamente. Então, isso aí, por exemplo, né, durante esse processo, né, sei lá, uma empresa de uma carteira que estava surgindo queria que a gente doar R$ 100.000 para a gente adotar a carteira deles. Aí que moedas tinha lá? Tinha Bitcoin, Ethereum, Cardano, não sei o que e tal. Então, o que acontece? No mercado das criptomoedas em si, né, das altcoins principalmente, existem os beneficiários que estão por trás. Então, respondendo a pergunta finalmente, a estratégia de vesting são esses beneficiários que são, na verdade, insider traders que vão receber esse token de graça sem fazer, às vezes, nada. Né? Então, aí tem uma tabela muito interessante aí do que rola no Twitter, né, dos maximalistas, com o nome de todos os influenciadores internacionais que aceitam dinheiro para falar bem De do algum token. determinado token. É. Exatamente. Então, o que acontece? Essas características elas fazem com que o usuário sempre. Não significa que você não pode ganhar dinheiro com altcoins. Você pode fazendo, mas você saber que você assim está surfando num ambiente perigoso é produtivo para o usuário. E aí Boa. eu comecei a pensar na segurança da nossa comunidade. Falei, como que a gente vai fazer Mas calma, isso? calma, calma, Né? Fernando. Deixa eu entender primeiro. Eu queria entender primeiro da onde que surgiu a motivação e como foi o processo para criar o Praia Bitcoin. Você já me contou agora mais ou menos como você caiu nessa toca.
E agora eu quero entender como é Uhum. que foi o começo do Praia Bitcoin, qual foi sua motivação e como começou. Bom, 7 de setembro, de 2021, quando o Bitcoin foi adotado como moeda oficial de El Salvador, né? A lei passou lá, entrou em vigor. Eu, para mim, o Bitcoin se tornou um novo ativo. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer. E aí, quando eu vi isso, eu falei, não, agora nós temos realmente um novo ativo no mundo que, se der uma merda em todos os países, sei lá, eu vou para El Salvador, morar em El Salvador e Boa. viver de Bitcoin. Uhum. Aí isso mudou na minha mente, assim. E aí o que aconteceu? Eu estava, né, nesse processo de aprender como me proteger, já tinha descoberto, né, os nós e tal. E aí eu mandei um e-mail lá para Bitcoin Beach de Alzonte falando, ó, sou brasileiro, queria replicar o experimento de vocês aqui e tal. E esse e-mail não foi respondido até alguns meses depois, né? Entraram em contato com a gente no Twitter. Mas durante esse período, o que eu fiz? Eu comecei a durante a quarentena, né, eu criei uma relação com os locais de Jericoacoara, com os pescadores, com os Entendi. músicos, com os Já artistas, né? morava aí. Já morava Eu em já Jeri. morava aqui, exatamente. Eu passei aqui toda a quarentena, né? E aí esse contato me fez perceber que aqui é um lugar onde as pessoas estão muito abertas, elas são meio avessas ao Estado, né? Sei. E isso me chamou muito a atenção, assim, né? Por exemplo, como eu sempre fui coxinha, empresário, caralho, o que que aconteceu? Eu, eu sempre pedi nota fiscal nos lugares, por causa que eu faço a contabilidade da empresa, Uhum. e aí eu precisava dessas notas para, tipo, justificar essas despesas e tal. Sim. E aí, cara, o supermercado não dava nota fiscal. E, tipo assim, um dia eu cheguei e falei pro dono do mercado, falei, olha, bicho, se eu aparecer aqui e você me der essa notinha debaixo do caixa, eu vou ligar para a Receita Federal. E aí, cara, uma semana depois, a Receita Federal apareceu lá, multou o cara de R$ 20 mil e o cara adotou a nota fiscal no mercado e tal. E, enfim. Porra, E eu mas daí acabei os assim, libertários ouvintes aí não vão gostar muito dessa mas, atitude cara, aí. mas eu sei, bicho, mas é importante, tipo assim, que o Bitcoin me levou hoje a ter uma visão completamente diferente, né, sobre as questões financeiras, sobre o papel Aham, do aham. Estado, que, tipo, eu não tinha na época. E Entendi, aí, entendi. esses acontecimentos, hoje, por exemplo, o mercado, a gente está em negociação para o cara aceitar Bitcoin pela Lightning. Entendi. Você Então, criou um relacionamento, querendo ou não, com o cara. é Melhorou o relacionamento. exatamente. Não sei, né, cara? Porque o cara ele me vê, ele treme na base, né? Mas não Pô, você tem fui que eu chegar que lá e falar, denunciei não, ninguém. agora depois do Bitcoin eu sou mais libertário e não sei o quê. Sim, sim. É Você que, pode tipo parar de assim, emitir nota de a, novo. hum, eu aqui, né, no pré-Bitcoin, eu tento, como eu sou um alvo, né, cara? Porque eu acabei me tornando um alvo dessa, pô, se der uma merda no Brasil, acho que eu sou um dos principais alvos ali, porque eu tenho um nó aqui na sala da minha casa com o IP cadastrado no meu IP, né? Então, o que Sei. acontece? Eu tenho tomado uma postura, assim, de não recomendar que ninguém cometa uma ilegalidade. É minha defesa. Sim, sim, é claro. Então, eu falo, ó, bicho, Você você tem que estar recebeu o Bitcoin aí? com É. as. Aí eu falo, pô, Senão você pode ser perseguido também, né? Por incentivar crime de exatamente. sonegação, esse tipo de coisa. Né? Exatamente. Tipo assim, muita gente fala, puta, cara, você é tipo o Daniel Fraga, assim, e tal. Que nas entrelinhas, né, cara, eu tenho minhas questões com o Estado, eu não aceito tudo que está acontecendo, o que eles fazem, né, essa farra monetária que é a emissão da moeda fiduciária e tal, mas eu não sabia disso há muito pouco tempo atrás, então isso acabou mudando a minha forma de ver o mundo e por isso que eu decidi fazer um negócio apenas de Bitcoin e sem querer romper nenhuma lei, né? Sei, sei. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei, a gente contratou, né, na verdade, o Eric Linhares, que é o nosso advogado. Falei, Eric, ó, preciso de uma defesa. Se der uma merda esse projeto, a gente precisa ter uma defesa. Eu não posso
fazer nada errado. O que, que a gente faz? Ele falou, ó, vamos escrever um e-mail para o Banco Central perguntando qual que é a licença, com não sei o quê. Aí a gente foi lá, escreveu um e-mail para o Banco Central respondeu, olha, tal, a gente não regula as criptomoedas, tudo mais, não tem quem regule e tal. Então, o que acontece? Se hoje, por exemplo, aparecer a Polícia Federal aqui em casa, falar, ó, você tá pegando, recebendo Bitcoin, aí eu falei, não, ó, tá aqui, Vocês têm um. todo o procedimento, a Entendi. gente tem uma defesa, né? Então, o que a gente faz? Todo o Mas calma, procedimento. você tava contando que você começou a perceber que Jeri tinha um espírito libertário, vamos dizer assim. Sim, sim, porque o E aí, pessoal não usa como que foi a partir capacete, daí? o pessoal não usa capacete, não usa máscara, a pandemia aqui meio que não existiu, né, e tal. Aham, Então aham. eu percebi isso. Aí o que aconteceu? Eu cheguei pro dono da loja de celulares e falei, bicho, me vende aí um iPhone, te pago 60, $700 em Tether. Ah, o cara falou, não, beleza. Comprei. Porra, velho. Aí eu fui na Geri20, uma lojinha, e falei, e aí, Matheus, que é o dono? Pô, cara, por que você não aceita Bitcoin? Não sei o quê. Não, eu tenho Bitcoin na Binance. Eu falei, o cara já aceita. Tipo, o cara já tinha lá tido contato, né, com o ativo e tal. Aí ele falou, não, eu aceito sim. E aí isso me chamou muito a atenção. Eu falei, como que eu vou fazer esse cara aceitar sem é, correr os riscos que eu corri por estar exposto ao mercado de criptomoedas? E aí nisso, foi nessa época, né, mais ou menos 7 de setembro, eu mandei lá o e-mail para Bitcoin Beat e comecei a conversar com as pessoas. Então, a primeira parte do nosso guia, que todos os procedimentos que eu adotei estão escritos, né, estão documentados nesse guia prático de adoção para comunidades, onde eu estabeleci as premissas que eu fui, todo o conhecimento que eu adquiri fazendo isso, eu documentei para dizer, ó, qualquer comunidade que quiser implantar, se ela seguir esse procedimento, pelo menos ela vai estar mais segura. Aham. E aí eu fiz isso, eu comecei a falar com usuários e doei 0,02 bitcoins para uma carteira, transformei esses bitcoins em Lightning, né? Mandei para Lightning esses bitcoins e comecei a dar R$ 1 para cada usuário. Meus Aham. amigos, as pessoas que prestavam serviços aqui, transações limitadas até R$ 20. Então eu chegava lá no cara da Feira Hip e falava, bicho, olha, tô aqui fazendo, aconteceu isso em Elzonte. E aí, quando eu descobri essa questão de Elzonte, né, como eles estavam fazendo lá, isso que mudou minha cabeça. Eu falei, cara, os caras estão criando esses nós da Lightning e vários usuários não sabem como isso funciona. Lightning, necessariamente, na minha visão da época e ainda na minha visão de hoje, não é o Bitcoin puro e simples, né? Ele é uma camada F, ou seja, sua custódia Sim, sim. A na segunda Lightning, camada, né? ela está confiada a alguém. Então, o que aconteceu? Eu falei, beleza, a Lightning é onde as pessoas podem ter um pequeno contato com o Bitcoin. E assim eu comecei. Eu falei, ó, Aham. bicho, cria essa carteira aqui da Lightning e cria essa carteira aqui também on-chain, porque depois que você juntar dinheiro na Lightning, você vai ter que guardá-la numa carteira segura. Mas você ia Todos os. de pessoa em pessoa, assim, de comerciante em comerciante, que você conhece aí, e evangelizava o cara um a um, explicava o que era Bitcoin. Você tinha que explicar o que era Bitcoin, assim? Como que Sim, é esse sim, processo? eu comecei com os meus amigos, né? Então, Aham. por exemplo, eu fui lá no Xavier Pescador, fui lá na Sereia de Jericoacoara, nos músicos, Emanuel Cruz, o Pablo Mendes, o Tiagueira e tal, e comecei a explicar e fazer doações para eles. Aham. E aí, o que aconteceu nesse processo? Até o dia que eu instalei o nó, demorou um mês para eu conseguir configurar o nó propriamente dito, né? Eu tive problemas de energia elétrica, tive problemas de equipamento, né? Eu tinha um HDD e aí quando eu subi o nó, caiu a energia elétrica, eu perdi tudo, tive que fechar todos os canais do nó e tal. Até um dia que eu falei, não, agora nós estamos prontos, agora eu entendi o suficiente para falar para o cara da padaria aceitar o Bitcoin. E aí, Mas vou assim, fazer um você chega lá parênteses pro cara aqui. da padaria e fala, ô amigo, eu já ouvi falar de Bitcoin, ele não te manda catar coquinho, assim? Ele realmente é aberto? Como que é Cara, esse é processo? porque
essa relação que eu criei com a comunidade foi a abertura inicial. Como Entendi, os caras entendi. sabem que eu sou uma pessoa honesta, que eu tô nessa busca, né? Tipo, uma busca meio Entendi. Então se espiritual, alavancou sabe? todo um relacionamento que você já tinha, na verdade, né? Com a Sim, com comunidade. todas as pessoas que estão, e eu aprendi isso com o Michael Peterson. Por quê? Lá nos vídeos que o Michael Peterson fala o que ele fez, o que ele falou? Ele usou o Bitcoin como ferramenta para tirar as crianças de contato com gangues, e ele fala que para você fazer a adoção de um lugar, você precisa ir lá várias vezes, ensinar várias vezes, gastar várias vezes. Uhum. Então a padaria era um dos lugares que eu mais ia. E eu falei, olha, se então o que eu pensei? Eu falei, para eu criar minha economia local, eu preciso de lugares onde os locais gastem o dinheiro deles e todo mundo compra pão, todo mundo toma café, todo mundo come um lanche. Então a padaria acabou sendo o meu assim case, né? Eu falei, Sei, não, se eu sei. conseguir que a padaria aceite e tal. Então o primeiro processo da padaria foi, seu Cabral, seguinte, ó, tem o Bitcoin, essa moeda que foi criada por um grupo de anônimos, né, um cara chamado Satoshi Nakamoto, junto com outras pessoas. E essa moeda, que só existem 21 milhões dessa moeda, que é emitida de uma maneira super justa, nunca na história da humanidade aconteceu nenhum ativo que tivesse essa segurança e tal. Nós queremos que o senhor aceite Bitcoin como forma de pagamento. Você não vai ser investidor de Bitcoin. Quando algum estrangeiro ou eu vim aqui na padaria do senhor, nós vamos pagar em Bitcoin. E o senhor vai receber e vai guardar esse Bitcoin. E, de certa forma, você vai acabar se tornando um investidor de Bitcoin com o tempo. Só que nós vamos começar fazendo transações de 5, 10, 15 reais. E aí, o senhor não tem nada a perder. Se você quiser vender esse Bitcoin para mim depois, eu posso até comprar do senhor. E aí ele falou, não, beleza. Aí eu fui lá e jantei, cara. Comi arroz, feijão, bife, tirei até uma foto. Tem lá no Uhum. Instagram. Fui Uhum. lá e pum. E aí paguei. Ele criou uma carteira na Blue Wallet da Lightning e criou uma carteira on-chain também. Eu falei, ó, você vai precisar dessas duas carteiras. Essa daqui é sua conta corrente, que você vai deixar aí só um pouquinho de dinheiro. Quando você juntar bastante dinheiro nessa conta, você vai mandar para essa. E aí eu já fiz o processo para ele assim. Você cria essa carteira on-chain, escreve essas palavras no papel. Tá vendo esse número aqui, a sua Xpub? Você vai colocar essa carteira aqui e você não vai conseguir movimentar ela, você só vai ver o saldo dela. E aí sua segurança vai ser melhor. E aí, beleza. Criei já as duas carteiras. Depois de importar a carteira, eu importei pelo modo do Xpub, que é uma watch only, né? Só para o cara Uhum. poder ver a carteira. Uhum. Deletei do celular, ele fez o backup da seeding phrase dele, beleza. E a carteira da Lightning, eu coloquei nos contatos dele o link de recuperação. Falei, ó, você perdeu o celular, perdeu alguma coisa, o seu link de recuperação está aqui. Você não mantenha muitos fundos aqui, porque você pode perder se perder o celular. Ah, tá bom. Foi assim que começou. E Tá. aí o cara foi lá e aí isso o que fez? Quando a padaria Santo Antônio passou a aceitar, eu tive já um argumento para chegar nos outros locais. Então, Entendi, entendi. antes, tipo, ó, a padaria Santo Antônio está aceitando e tal. E Sei. aí isso É me uma padaria ajudou famosa a. da cidade e tal. É, exatamente. Mas antes disso, a primeira transação de cripto de Geri foi essa compra do celular da Apple Geri, que na verdade eu não usei Bitcoin, eu usei o Tether. E aí eu fui já na Apple Geri e falei, não, agora a gente só defende o Bitcoin e tal, vamos aceitar Bitcoin, vamos aceitar Bitcoin, eles passaram a aceitar Bitcoin. E aí a Apple Geri, a Bybug, uma agência de viagens, que também passou a aceitar, e mais uns 4 ou 5 estabelecimentos. Só que começaram a surgir os problemas. Por exemplo, não era sempre que o seu Cabral estava na padaria. E aí, como que ele ia receber esse dinheiro se ele não estava lá com o celular dele? Uhum. E aí, todo o trabalho que a gente está fazendo hoje, né, que é escrever esse manual do Guia Prático para Adoção em Comunidades, acabou fazendo um sentido. Porque qualquer comunidade que for adotar o Bitcoin como forma de pagamento e ter uma camada de proteção extra, ou seja, não confiar a custódia
para ninguém, né, ou ser um usuário soberano, Uhum. ele vai precisar desses conhecimentos. Então, assim, obviamente que aqui a gente ainda não chegou ainda a ter nenhum usuário rodando o próprio nó, né? Nós Sim, estamos claro. fornecendo essa infraestrutura, porque ainda está no começo a adoção, né? A gente tem limitações de recursos também para poder. Porque, assim, uma coisa bem diferente do Bitcoin Beach Alzonte e o Bitcoin Beach Brasil, né? É que eles começaram com 12 bitcoins e nós começamos com 0,02. Então, assim, é uma diferença gritante. Então, começou como uma brincadeira, cara. Eu queria usar o meu Bitcoin e acabou virando uma obsessão minha, assim, de falar, puta, velho, legal, vou fazer Jericoacoara ser a Bitcoin Beach do Brasil. E aí eu comecei a me dedicar demais, assim, nessa documentação. Como que a gente vai fazer isso, então? E aí a gente instalou o BTC Pay Server dentro do MyNode BTC, que é a distribuição de nós que a gente usa aqui, e nós começamos a fornecer esse, esse serviço. Ó, você pode receber aqui pela sua carteira on-chain, direto naquela carteira lá, a gente usa o Xpub deles para o cara poder Gerar o receber on-chain, endereço. e Uhum. exatamente, e você pode receber pela Lightning. E aí, minha primeira ideia, né, era tipo, ser um projeto social. E aí que eu fiz? A gente cobrava 2% para o cara receber pela Lightning, 1% era doado para o Xavier Surf Kids e 1% ficava para Bitcoin. E a gente fazia um. O que acontece? Esse foi o nosso primeiro desafio de desenvolvimento. Nós recebíamos esse pagamento no nosso nó. Mas como que a gente ia mandar para a carteira do estabelecimento? Né? Então, o que a gente fez? A gente passou a usar o LN Bits, o cara criava uma carteira no LN Bits dentro do nosso nó e a gente encaminhava para essa carteira dele dentro do LN Bits. E aí, beleza. A gente criou o BTC Pay Server Payment Forward Script. Um membro, o Antônio Schwag, o Libertonho, ele desenvolveu e eu fiz a documentação e ajudei ele a desenvolver também. E a gente desenvolveu esse script que está no nosso Git, inclusive, que Uhum. permite você que está rodando uma implementação do BTC Pay Server, você encaminhar para qualquer Lightning Address ou qualquer carteira LNBits com o LND Hub Extension ativado, sem ter acesso aos fundos do usuário. Então, por exemplo, eu posso mandar para a BIP, eu posso mandar para qualquer carteira que hoje tenha o LN Address. Então, hoje a gente Entendi. está nesse passo da implementação. A gente tem evitado ao máximo ficar com a custódia do usuário por diversas questões, né? Inclusive legais. Então, o que a gente tem feito? Por exemplo, a Padaria Santo Antônio quer abrir uma conta na BIPA. Só que o que acontece? A BIPA não aceita pessoa jurídica, entendeu? Então, a gente está esperando o mercado evoluir para poder ir um pouco mais longe Entendi. também. Entendi. E, Mas assim, então, idealmente você quer espalhar aí Bitcoin por gerir inteira. sim, E aí eu entendo sua motivação, eu entendo seu ânimo. Agora, a minha dúvida é o seguinte: por exemplo, você chega lá no seu Cabral e explica, ó, isso aqui é uma carteira fria, isso aqui é uma carteira Lightning, isso aqui são as palavras, você tem que guardar, você não pode perder isso. É, cara, o cara realmente ele tá animado. Qual que é a motivação dele de fazer todo esse esforço de aprendizado e de uma nova tecnologia, de um novo conhecimento técnico que ele tem que adquirir? Qual que é a motivação dos pois é. comerciantes? Então, a primeira motivação que eu uso, assim, que vale, né, que acaba com qualquer pessoa anti-Bitcoin, é o seguinte, que é o case do Collor. Falei, ó, o senhor lembra do Collor, seu Cabral? Sim. Lembra lá que confiscaram as poupanças e tudo Uhum, mais? uhum. Se o seu Bitcoin estiver aqui nessa, nem o Papa consegue tirar do senhor. Esse argumento, cara, ajuda muito. O cara fala, entendi. Aí, outra coisa que eu falo também é sobre o dinheiro alternativo.
Então, existem todos os dinheiros do mundo, né, as moedas fiduciárias, que você foi obrigado a aceitar. Foi lá o governo americano e falou: não, vocês vão ter que usar o dólar, na zona do euro, o euro, no Brasil, o real. E o que acontece? O suprimento dessas moedas, nós não temos controle nenhum. Ou seja, o Bolsonaro vai lá, ou qualquer presidente vai lá, de qualquer país, e às vezes nem são os presidentes que tomam essas decisões, né? É. São entidades privadas que controlam o Banco Central, é importante o usuário saber disso. Os caras imprimem dinheiro à vontade. Então, você vê assim o crescimento do suprimento do dólar americano ou do próprio real durante a pandemia, e de tempos em tempos, isso faz com que o dinheiro valha menos, né? O que o Entendi. povo chama de inflação. Então Então, você o realmente Bitcoin, vende ó, a ideia do Bitcoin em si, né? Das eu vendo a características do ideia Bitcoin. E não só exatamente. como Aí, um novo atrativo para turista ou algo assim, né? mas tem três tipos de clientes. Então, ó, hoje nós temos 15 estabelecimentos, dos quais um é soberano. O cara manda toda a Lightning dele para uma carteira on-chain que está numa hardware wallet. O cara lá adora o Bitcoin. O cara virou um usuário soberano, assim. O cara não tá rodando o próprio nó ainda, mas ele Aham, quer aham. instalar um caixa eletrônico da Lightning lá na doceria dele, que é Doce Divino. Legal. E começou como um artifício de marketing. Então, o que eu percebi com o Michael Peterson? Ele falou o seguinte: ó, você vai precisar várias vezes para realmente o estabelecimento adotar o Bitcoin. Então, o que eu vou? Toda vez que eu vou lá, eu dou uma dose da pílula laranja para os caras. Entendi. Falo isso, mostro, ensino sobre o how, ensino sobre as coisas e tal. E aí que eu falo, ó, eu tenho uma carteira minha que eu achei recentemente, que, sei lá, na época devia valer R$ 1, R$ 2. E eu achei essas chaves privadas e valia R$ 136. Eu tirei um print e falei, ó, tá vendo aqui? Eu tinha essas chaves privadas, essa carteira, ó, eu guardei, nem lembrava, olha o que aconteceu com esse dinheiro. Então, se você Entendi. guardar um pouquinho de Satoshi para o seu futuro, cara, se acontecer uma crise, se o governo confiscar, não custa nada, você não vai ser nem 1% do seu faturamento. Tipo, seja Saquei, saquei. inteligente, ajuda a sua comunidade. E aí eu estendo É um esse trabalho trabalho de social que eu formiguinha faço. mesmo. Sim, e aí por isso que a gente não saiu ainda falando para todos os estabelecimentos aceitarem, nem para nada disso. Por quê? Nós estamos documentando e fazendo um procedimento de segurança que ainda não está pronto para garantir que, tipo assim, que o Fernando, nem ninguém, vai lesar esse usuário que confiou a custódia a gente, né? Então, por exemplo, dentro do procedimento que a gente está estabelecendo, até um testamento cerrado, que é um testamento onde o cartório tem uma cópia de um segredo que só é aberto diante de um juiz, para caso o Fernando morrer, alguém possa tocar o empreendimento, né? Entendi. Então, hoje também a gente estava discutindo, né? Porque o que aconteceu? Nesse meio tempo, duas pessoas, né? O Conrado Torquato de Natal e o Diego Kling de BH começaram a replicar o nosso experimento. E aí a gente começou a estabelecer esses procedimentos de segurança mais técnicos, né? Por quê? Primeiro, que estabelecendo procedimentos de segurança, a gente consegue dissuadir os fraudadores, né? Uhum, uhum. Então, a gente está criando essa infraestrutura pública da Lightning no Brasil para as comunidades e a gente sabe que no mercado cripto existem várias pessoas mal intencionadas. Então, como que a gente vai dissuadir essas pessoas? A gente estabeleceu esse procedimento de segurança do testamento cerrado, da multi-signature wallet, da premissa de Bitcoin apenas, de não optar por desenvolver uma carteira, né? Uma série de coisas. Por mais que a gente esteja considerando desenvolver uma carteira no nosso roadmap, ainda não é um consenso entre os colaboradores e voluntários se a gente tem que ter a carteira ou não. Tá, tá. Mas assim, você mencionou que a grande maioria dos estabelecimentos aí, eles ainda
não são 100% autônomos aí. Eles conferem alguma Sim, custódia, mesmo que seja dos sim, poucos bitcoins que eles recebem, a vocês. É isso? É isso? sim. Por exemplo, ó, eu falo case a case. Doceria do Divino. O cara recebe Lightning, o cara manda uma parte para funcionários, o resto manda para um chain. Dona Amélia, guarda tudo na Lightning, não quer nem saber. Eu falo toda semana para os caras, ó, Pedro, Mas é na roda carteira lá, dela. manda. É na carteira dela. Na carteira da AM Bits dela, mas está Entendi. dentro do nosso nó, Ah, entendeu? tá dentro do seu não. Mas calma, Tá me dentro do explica nó. uma coisa que pra mim não ficou claro. Essas moedas, no final das contas, você tem a capacidade de mover elas, que estão dentro do seu nó Então, da Lightning. não, na verdade, quando você cria uma outra ledger, tecnicamente, assim, para eu sumir com esses fundos, eu precisaria fechar todos os canais e sacar para um on-chain. Porque Uhum. os fundos pela Lightning não, mas eu poderia fechar todos os canais e sacar esses bitcoins e deixar os meus usuários a ver navio, entendeu? Tá, entendi. Então o que Então ainda existe acontece? essa relação aí de vocês gerenciarem Exatamente. bastante esses fundos pra Então, essa o que galera. a gente está fazendo para impedir isso, né? Na próxima versão da implementação, vão ter 5 assinaturas na multisig, né? Que a gente vão ser necessárias pelo menos 3 para a gente mover os fundos. Só que é uma coisa tão complicada que eu sabia da necessidade da multisig desde o começo, só que se eu tivesse criado uma multisig, eu não teria nem a quem confiar esse segredo, né? Uhum, uhum, Hoje a uhum. gente tem o pessoal da Bitcoin Natal e da Praia Bitcoin BH que estão junto com a gente e estão elaborando junto com a gente esse procedimento de segurança. Entendi. Então, o que a gente vai fazer? Agora, por exemplo, é, cara, é muito complicado. É muito Não, eu complicado. Quando entendo, você é mexe um com a, desafio isso mesmo. Mas eu tô te é perguntando um, essas coisas porque, assim, é bom entender qual que é o estado atual dessa questão do seu uhum. projeto. E também queria te perguntar, se você puder responder agora, assim, qual que é a sua visão? Para onde você quer migrar isso? Porque, assim, em um momento, se você conseguir educar todo mundo aí a ter a própria, de alguma maneira, a própria custódia, 100% autônomo. É, o que que vai virar o Praia Bitcoin quando ninguém mais precisar da sua educação, do seu suporte aí? Então, na verdade, assim, o usuário tem vários níveis de custódia, né? Uhum, Então, de certa forma, o usuário precisa da gente. Pelo quê? Ele precisa de um suporte da comunidade, senão ele não vai aceitar. Então, existe um interesse social nisso. tá. Porém, o nosso maior desafio está em estabelecer um modelo de negócios. Então, que modelo de negócio é esse? Por exemplo, o usuário iniciante que está começando a jornada dele na Toca do Coelho, ou seja, você lembra que eu te falei que dos 15 usuários que nós temos, um apenas virou soberano. Aham. Outros 3 estão em processo e os outros 14 estão guardando a custódia na Light, não estão fazendo nada com o Bitcoin deles. Então, o Entendi. que acontece? Existem camadas, né? Existem camadas. Então, por exemplo, quando a doceria do Divino não precisar mais do nosso ponto de venda, o que vai acontecer? O cara já vai ser um usuário soberano que está ajudando a adoção da comunidade. No fundo, nunca foi meu objetivo abrir um modelo de negócio para isso, mas por a gente estar no Brasil e vai ser necessário a gente estabelecer uma empresa que vai cuidar disso, sabe? Entendi. Por Mas questões você daria legais. um suporte técnico e de educação ou também do fluxo financeiro de Bitcoin? Ajuda o cara a converter a parcela que ele quer de Bitcoin para real, esse tipo de coisa? Então, dentro da nossa premissa, seguindo os passos de Alzonte, nós não queremos encostar no real, né? Nem Tá. no dólar, nem em nada. Nós queremos manter apenas o Bitcoin. Então, o objetivo dessa matriz, que é a Praia Bitcoin Matriz, seria prover suporte a comunidades que querem seguir o nosso planejamento de execução da implementação da Lightning, do Aham. Bitcoin padrão, fornecer esse ponto de venda
que é o POS, né, o PDV do BTC Pay Server, que ajuda o estabelecimento a receber o Bitcoin sem usar o nó, Uhum. e, e trabalhar também nessa questão do, de um canal, né, que está no nosso planejamento, que é desenvolver um canal para mostrar isso na prática, né? Como Entendi, entendi. Então trabalhar. é uma estrutura de suporte e educação técnica junto com o ponto de venda aí para quem está começando e ainda não consegue ser soberano. Exatamente. E Ah, aí, legal. dentro disso, aparecem vários desafios, né? Por exemplo, eu tento fazer os usuários serem soberanos. Só que não adianta, cara. O cara não quer. O cara está Sim, acostumado ali a sim, ter um sim. login, uma senha. Uhum. Quando eu mostro, eu até tenho tentado, tá nas minhas ideias aqui, né, de conseguir, de repente, criar uma seeding phrases para a carteira da Lightning. Né? Por que isso? Porque para tornar mais amigável essa recuperação dessa carteira, sabe? É. Então eu queria de alguma forma transformar essa essa carteira da Lightning de uma forma que o usuário pudesse lembrar das 12 palavras. Porque isso é um ponto forte do Bitcoin, né, cara? Para Entendi, você entendi. fazer hereditariedade. Recuperar seus Exatamente. fundos Lightning com algum tipo de senha em si. Exatamente. Isso seria uma coisa importante para se desenvolver. Mesmo que a primeira palavra da seeding phrase fosse Lightning, e aí o restante fosse igual. E as segundas fosse o servidor onde está hospedado, certo? E aí as outras palavras iriam compor o usuário e a senha dessa carteira, né? Entendi. Seria Agora, um usuário e senha do seu servidor, só que uma senha com uma entropia enorme, no caso de 12 da palavras ou Lightning, 24 palavras. exatamente. E aí, se tiver algum desenvolvedor desenvolvendo, a Praia Bitcoin, basicamente, ela apresenta para o mercado essas necessidades, né? Então, Uhum. por exemplo, o mercado aqui, o supermercado, eles querem aceitar Bitcoin, o cara do imposto lá. Aí Uhum. o que o cara falou, ó, eu quero aceitar Bitcoin, mas eu quero ficar só com 5% do Bitcoin e o restante eu quero converter em reais. Aí o Uhum. que aconteceu? Vieram pessoas aqui e falaram: ó, nós vamos desenvolver o BTC 2Pix, que é um formulário que gera um Lightning Address, né? Então o cara vai preencher lá os dados dele e tudo mais, e aí vai informar a chave Pix dele, vai receber um Lightning Address e todo o dinheiro. E aí ele vai receber. Aí a gente vai configurar o nosso BTC Pay Server para mandar 5% para a carteira dele local e 95% para esse Lightning Address que vai converter automaticamente para reais. Entendi. Isso daqui, cara, quando essa ferramenta estiver pronta, eu consigo implantar em qualquer negócio de Jericoacoara. Porque eu falo, ó, você pode converter seu Bitcoin para reais. E a gente pegou aqui uma queda do Bitcoin, né? Chegou a US$ 70.000. Quando a gente começou o experimento, estava US$ 47.000, e aí chegou a 70 e depois caiu a 69 e depois caiu até agora, né? Até, Sim. caiu até 33. Então, assim, se ele tivesse guardado uma parcela apenas e convertido, do ponto de vista negocial, é importante para o estabelecimento, né, Claro, claro. converter É. em reais, porque senão Às ele vezes o teria cara tem perdido medo da dinheiro. volatilidade e tal, né? Sim, exatamente. Agora, o que acontece? E você converter em dinheiro te dá um poder também. Porque, por exemplo, se o cara tivesse convertido em dinheiro naquela época, guardado esse dinheiro, hoje ele poderia comprar com 50% de desconto. Então, eu acabei tendo uma visão um pouco mais pragmática da implementação do Bitcoin, porque eu, como empresário, também sei que, por exemplo, eu estou recebendo Bitcoin, eu preciso pagar aquilo ali. O que eu vou fazer? Eu vou armazenar o Satoshi da minha margem de lucro, do que eu posso arriscar perder. Né? Uhum, uhum. Então, essa é uma ferramenta importante para a gente agora. Então, a gente já tem duas opções. Né? A primeira opção é OpenNode. OpenNode.com cobra 1% para converter para reais, mas demora um dia útil para esse dinheiro cair. Então, por exemplo, o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria estabelecer uma empresa, um CNPJ, que ia comprar o Bitcoin do estabelecimento, vender ele na OpenNode
receber o dinheiro em um dia útil e automaticamente, quando ele vendesse para nós, a gente ia ter que ter fundos para mandar para o cara. E aí o que a gente Sim. pensa? Não vale a pena, porque assim, o trabalho que a gente está fazendo, vamos supor, se a gente faturar R$ 1 milhão, 1% é 10 mil, cara. 10 mil não paga a minha operação aqui, entendeu? Sei. Então, o que a gente pensou? Atuando como um projeto social e atuando, por exemplo, como uma empresa que fornece o conhecimento para uma comunidade que precisa instalar o Bitcoin, eu acho que a gente tem muito mais chance de faturar e continuar com o nosso objetivo seguindo a iniciativa de Alzonte, que Mas não é ser uma faturar como empresa. nesse modelo Por exemplo, ó, de sei estrutura lá, social? a- o governo da Nova Zelândia procurou a gente para implantar o sistema lá. Então, beleza. Eles podem pegar nosso guia e fazer de graça, ou eles podem contratar para a Bitcoin para executar Entendi. a implementação Consultoria. lá e treinar lá. Exatamente, uma espécie de Uhum, consultoria. uhum. Aí, por exemplo, o que a gente está tentando fazer para consolidar essa consultoria? Nós estamos Mas calma, o governo da implementando Nova Zelândia você usou como um exemplo ou eles realmente contactaram vocês? uma pessoa, né, desenvolvedora do governo da Nova Zelândia, se interessou em Saber replicar mais, lá. assim. Entendi, entendi. Exatamente. E aí que a Uhum. gente fez? Na época a gente não tinha o manual, né? Então o que acontece? O manual começou a ser escrito para atender essa demanda, porque muitos usuários, né? Como eu tinha uma história com as shitcoins no passado, tal, muitos usuários falam, ele é shitcoin, ele vai vender aí. Então o que acontece? Eu comecei a adotar medidas para falar, não, velho, tá aqui minha documentação, todo Sei, mundo que eu tornar o falei processo mais transparente. exatamente, Uhum, uhum. exatamente. Porque se não tem essa transparência, o que acontece? Qualquer golpista pode ir lá na sua comunidade e depois de um ano sumir com os bitcoins de todo mundo, Sim, entendeu? E é. tem tantos riscos, cara. A Lightning, só para você ter uma ideia, que ó, vou deixar muito usuário de cabelo em pé agora. A Umbrel é a distribuição da Lightning, a distribuição dos nós, né? Que 90% dos nós estão usando Umbrel, certo? Nos avisos de segurança do Git da Lightning, fala, ó, não coloque nenhum fundo aqui que você não esteja preparado para perder. Sei, na Lightning Olha, ainda é um aviso comum esse, né? pois é. Então, por exemplo, no meu caso, que eu tive lá com a filha da dona Amélia, a Jaquel, ela falou, ó, Motolese, sei não, mas eu acho que você vai sumir com o dinheiro de todo mundo. Aí, cara, isso, mano, foi assim, uma divisor de águas do projeto. Falei, não, brother, se eu não conseguir provar para essa mulher que isso é inviável e mostrar a documentação para ela, eu não estou preparado ainda para continuar com a expansão. E aí o que aconteceu? Eu dei um passo para trás, parei de abordar os estabelecimentos e comecei a desenvolver esse procedimento de segurança que está quase no final, né? A gente fez toda a parte, né, técnica de criptografia dos discos, da geração correta das máquinas virtuais que podem ser migradas para qualquer ambiente virtualizado e tal. E agora a gente está nessa parte do testamento cerrado, da estrutura jurídica, da responsabilidade legal, que a comunidade que optar por seguir o nosso modelo de implementação, ela vai receber tipo um selo de falando, ó, essa comunidade aqui implementou as boas práticas. De certa forma, o Entendi. seu fundo da Lightning, dentro desse nó, ele vai estar mais seguro do que lá na Blue Wallet, porque nós sabemos quem são os donos e eles aceitaram ter uma responsabilidade legal sobre os fundos desse usuário, entendeu? Entendi, entendi. Então, acaba, tipo assim, né, eu acabo defendendo a causa libertária, acho muito interessante e tal, mas do ponto de vista corporativo e regulatório, como a gente tem uma presença pública, nós temos que, nós somos obrigados a respeitar a legislação, né, cara? Então, Claro, se uma, você vai atrelar seu nome a alguma responsabilidade jurídica, né? Você vai ter que usar o aparato jurídico do país que você tá
Então, Enfim, que ó, você tá operando, né? ninguém está pensando nisso agora, né? A Lightning é meio que, é, como que eu poderia dizer? Puxa, cara, por exemplo, vamos fazer uma comparação simples. No Binance Smart Chain, tem lá 120 e tantos mil bitcoins. Na rede do Ethereum também tem milhares de bitcoins. Não sei o número exato, mas tem mais de 100 mil também. O WPEG, né? E também o BTC, o PEG também, que é o que está na Binance. Todos esses têm milhares de bitcoins lá. Uhum. E aí, na Light, nós temos 3.400 bitcoins travados na rede. O que isso diz para mim? Primeira coisa, vou voltar lá para a questão da criminalidade. O que acontece? Quando alguém rouba alguma coisa no ambiente virtual, e eu, como fui atrás lá dos hackers russos, que eu caí no golpe do giveaway, e fui atrás de saber onde que esses fundos foram parar, o que aconteceu? O cara converteu Ethereum do USDT e converteu do USDT para Bitcoin na rede da Binance. E foi lá e comprou um token vagabundo. Então, o que aconteceu? Esse caminho, esses bitcoins que estão na rede da Smart Chain, esses bitcoins que estão na rede do Ethereum, em outras versões Rapids do Bitcoin, eles acabam sendo um destino assim de fundos que não são muito autênticos, sabe? Você vê que tem carteiras que aplicam golpes, cara, que tem bilhões, bilhões. E aí você vê um pump de uma shitcoin, uma coisa, o que acontece? Esses fundos, os caras usam esses pumps and dumps para multiplicar esses fundos e desvirtuar de quem era o fundo que foi roubado. Então, a Lightning ainda tem, eu acredito, né, pela minha visão de ter acompanhado todo esse processo de para onde vai parar esse Bitcoin do crime, que é um lugar seguro, que é um lugar que, por mais que exista as camadas do Tor e tal, os nós que expõem os seus IPs públicos, de certa forma, podem levar ao custodiante, né? Então, assim, a minha principal recomendação de segurança para os usuários da Lightning que estão confiando fundos ao nó seria usar as versões públicas dos IPs, né? Porque isso, de certa forma, é uma garantia legal. Se seus fundos sumirem daquele nó, você, de certa forma, pode contatar o dono para abrir um processo no país que está hospedado esse IP e tentar reaver os seus fundos da maneira normal, né? Da maneira Entendi. tradicional. Então, tipo... Entendi. Então E aí, são esses aprendizados que você está tendo de como, vamos dizer assim, como criar essa estrutura, como convencer você acabou de mencionar o nome dela, da filha de alguma a comerciante. Jaquel, a filha da Dona Amélia. Entendi. Então são esses tipos de procedimentos que você está querendo usar para convencer a filha da Dona Amélia de que você não vai sumir com os bitcoins dela. Exatamente. Então, por exemplo, na verdade, o caso da Jaquel foi um divisor de águas, porque o usuário acaba não se preocupando, ele nem sabe que ele está sob risco, né? Então, por conta do meu envolvimento, né, com a comunidade e tudo mais, com a minha reputação também, eu tenho tentado tornar o processo mais transparente possível. E aí, no meio disso tudo, tem usuários que se aprofundam mais e que acabam fazendo o procedimento correto, que é tirar os bitcoins dali e mandar para uma carteira on-chain, ou ir lá e gastar esses bitcoins, reduzir o risco dele. Uhum. Mas, de certa forma, tudo isso faz com que cada hora a nossa responsabilidade aumente mais. Por mais que eu fale com a Jaquel e que ela tenha feito essa afirmação no passado, ela é a pessoa hoje que mais tem bitcoins no nó, Sei. entendeu? Não. E aí não adianta, cara. Por exemplo, ela tem guardado esses bitcoins que uma das nossas metas é estabelecer o recorde mundial de pagamentos da Lightning. Então, a Dona Amélia tem 41 funcionários. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar a carteira da Dona Amélia em 4 celulares. E aí, a Dona Amélia, a mãe, né, a Jaque, que é a mãe da Jaquel,
vai pagar, vai dar um pouquinho desses bitcoins para cada funcionário e a gente vai estabelecer o recorde mundial de maior número de pagamentos feito em menor tempo com essa primeira Como assim? etapa, Não né? entendi isso. Ela vai fazer 40 pagamentos na Lightning e vai quebrar o recorde mundial? Ainda nunca foi estabelecido esse recorde mundial, né? Entendi. Tipo, então a gente vai estabelecer o recorde mundial. O que que precisa para estabelecer? Desenvolver um procedimento, né? Então o procedimento vai ser, um único usuário com 4 celulares vai fazer tantos pagamentos e aí a gente vai cronometrar o tempo, entendeu? Entendi. Você E vai entrar aí, em contato com e o aí Guinness Records para registrar isso aqui? exatamente, Vai exatamente. mesmo? Exatamente. Vou, porra, cara. Tipo assim, não existe isso, né? Aham, Então, aham. e aí, cara, assim, tem coisas emocionantes que acontecem nesse processo. Por exemplo, uma das pessoas mais especiais aqui que adotaram o Bitcoin é a Ingrid. A Ingrid é uma vendedora ambulante da fuleiragem bebidas. E ela, durante o processo todo, ela não queria aceitar Bitcoin. Eu fui explicando para ela. A mãe dela brigou com ela, falou que ela não devia e tal. E aí eu insisti muito para que ela aceitasse. E durante essa, esse, esse aprendizado, né, que fazer uma pessoa simples, que nunca tinha investido nem R$ 1 na vida, hoje ter, sei lá, R$ 600 de Bitcoin e guardar aquilo da maneira correta, cara, é uma vitória Sim, com muito grande, certeza. porque como eu sei os fundamentos da moeda, e eu sei que daqui 10 anos a gente vai ter um preço muito diferente do Bitcoin, esses R$ 600 podem mudar a vida dessa pessoa, né, cara? Sim, sim. Então, sim, é uma coisa que me motiva a fazer. Por exemplo, tem aqui o seu Fabiano, né? Olha só que legal, cara. Vou tocar aqui o áudio, não sei se vai dar pra você ouvir, mas. Bota aí, bota. Isso, Aperta. Fernando. Deu uma olhada na placa nova aí. Isso aí é só um desenho que o cara tá mandando ainda. Não tá pronto, não. Só o logo, só a arte que tá fazendo ainda. Praticamente já vai ficar assim. Só vou pedir para acrescentar mais um nome do Bitcoin mais em cima. Colocar dois nomes do Bitcoin, entendeu? Você vai verificar, deve você ver como é que tá aí. E aí, Muito ó. legal, parabéns, Fabiano. Poxa, legal demais, cara. Nome ou dois Bitcoin, que a arte já tá quase pronta. O design todo preparado já. Aí, quando for sexta-feira, desse lado aqui a placa já. Já vem com tudo, 2, 3 nomes de Bitcoin em cada lado. Eu É. botei para dar uma incrementada boa para fazer uma divulgaçãozinha bem boa, tá? Então, ó, esse é Pô, um que legal. O cara tá restaurante. animado que ele É, vai fazer uma propaganda que ele recebe Bitcoin. exatamente. Então, por exemplo, esse é o Sabor Encantos. É um restaurante super simples que ele é um usuário que, de tempos em tempos, ele vende todo o Bitcoin dele porque ele precisa do dinheiro. Sim. Então, o que acontece? Só que ele adora receber o cliente que paga o Bitcoin lá no estabelecimento dele, porque é um cliente que vai lá por causa do Bitcoin, né? Uhum, uhum. E também foi um lugar que as pessoas que eu dei dinheiro aqui, os artistas, tudo mais, eles almoçam lá, entendeu? Então, o que que a Sei. gente faz? A adoção da comunidade depende desse trabalho social, cara. Eu ajudo o seu Fabiano, se ele me ligar 2 horas da manhã, Fernando, eu quero vender o Bitcoin agora. Eu falo, não, seu Fabiano, claro, eu ajudo o senhor, você precisa. Sabe, tem que ter um trabalho assim, Aham. porque agora, por exemplo, o cara tá abraçando mais. Aí depois de ele vender, sei lá, mais de R$ 2.000 de Bitcoin, o que que aconteceu? Ele, não, agora eu não vendo mais. Entendi. Ele quer Mas ficar com a mal ele parte. sabe, mas mal ele sabe que ele fez um excelente negócio. Claro. Porque todos os bitcoins que eu comprei dele caíram 50%. Pois é, Entendi. pois é. Ele fez um excelente negócio. Então, dentro desse processo, assim, muita gente pergunta, pô, cara, por que você não vai em todos os lugares, faz todo mundo aceitar e tal? Porque senão a adoção não acontece. Então, o que que a gente vai fazer quando tudo estiver pronto? Ou seja, o testamento cerrado, a multisig, todo o procedimento adotado, as duas comunidades seguindo e uma terceira já por vir. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um folder e vai dar lá 500 satoshis para cada um, que vai estar lá para o cara escanear nesse folder, e vai ter esse folder.
falando, né? Por que o cara precisa aceitar Bitcoin, como que ele aceita e como que ele ser um usuário soberano. Que ele vai criar a carteira dele da Lightning e a carteira dele é um chain. E é Tá, isso. calma, esse folder Sem- pro comerciante aceitar. Você vai distribuir pros comerciantes Na, digerir. na verdade, a gente vai distribuir para a cidade inteira, não Tá, só para os comerciantes, entendi. né? Uhum. Porque a gente, então, todas as doações que a gente recebeu, né? O dinheiro foi usado para imprimir adesivos, imprimir os cartazes, né, que estão nos lugares, pagar os custos do novo, os equipamentos que a gente comprou novos e tal, e vai ser utilizado para fazer esse airdrop de satoshis nesse folheto que vai explicar por que o cara tem que aceitar Bitcoin. E aí os argumentos que estão nesse folheto, que inclusive está no nosso crowdfunding já, tudo que a gente faz está nesse endereço, donate.praiabitcoin.org. Uhum. O que tem lá? No roadmap eu coloquei lá o folder, né? Como que a gente está fazendo e tal. E aí esse folder explica todos os argumentos que a gente usa para guardar a moeda, para fazer o que é o Bitcoin, quantos existem, por que o Bitcoin não é uma pirâmide, o Pô, que caramba, legal. e aí uma coisa Esse escrito de folder, uma maneira. esse folder tá no site? Não entendi. Esse folder tá na nossa campanha de crowdfunding, lá no roadmap, Tá, donatepraiabitcoin.org. Aí boa. lá no roadmap tem uma que está em inglês, esse negócio, tem Aham. lá, Write a folder how to use Bitcoin under Open Development. Aí qualquer pessoa que quiser contribuir pode ir lá também, abrir o link, Ah, no mandar Docs. mensagem e Legal. tal. Abri aqui, Tá cadê aqui? lá. E aí, nesse folder, a gente explica, né? Por que o Bitcoin é uma pirâmide, o que é a Lite, quantos Bitcoins existem, como que o Bitcoin entra em circulação, o que é o Bitcoin, por que duas carteiras, onde armazenar minhas palavras sementes e link de recuperação da carteira, como não cair em golpes, passo a passo. E aí, se o cara é uma empresa e precisa de ajuda para implementar outras formas de receber, ele vai colocar. E aí vai ter lá o negócio do airdrop, um Perfeito, incrível. negocinho. Esse. Você me mandou também o guia prático para adoção, né? Que vocês estão desenvolvendo. Você me mandou num Docs. Eu ia sugerir talvez para vocês colocar. Como tem muita coisa técnica nesse guia, talvez colocar no GitHub. Talvez atraia bons Sim, colaboradores. sim, eu vou colocar. É só a gente. Porque o que acontece, cara? Primeiro que é um trabalho sem fins lucrativos que eu faço, né? Uhum, uhum. Então, tipo, puxa, cara, assim, e teve um outro aspecto do experimento que prejudicou a minha vida pessoal. Por exemplo, saiu a Cointelegraph, falou numa matéria que eu era investidor de Bitcoin. Eu não sou investidor de Bitcoin, sou um usuário de Bitcoin Uhum. e um entusiasta da tecnologia. E aí que os caras fizeram? O dono da minha casa, que eu morava num lugar maravilhoso, eu trabalhei a vida inteira para conseguir um lugar tão bom, cara. Falou, não, agora que seu aluguel, que era 2,5, vai para 6. E aí o que Entendi, aconteceu? Eu tive que sair da casa, entendi. porque o cara leu no Vale do Acaraú, que eu era um investidor de Bitcoin, e eu me fudi. Tive que sair aí, cara. Eu mudei para uma casa sem ar-condicionado, no fim da cidade, na vila, porque na época que eu tive que mudar era alta temporada. E aí não tinha nenhuma casa disponível, eu tive que mudar para uma casa. Estou aqui até hoje, tal, Entendi, entendi. porque então, tipo, sim, a pessoa que decide ser um líder local, como a gente descreve aí no Guia de Ação da Comunidade, ele precisa tomar várias precauções. A primeira precaução é, tipo assim, cara, ser muito low profile. Porque, por exemplo, na rua, às vezes eu ando aqui, os caras, o milionário do Bitcoin, não sei o quê. Aí Sei, eu chego pro cara e falo, criou uma olha, fama bicho, aí. não é assim, cara. Olha aqui, cara, não é assim, não tem Bitcoin, não fala isso. Já pensou se um sequestrador tá passando ali? Até o pessoal do Explica Bitcoin escreveu uma parte do guia que é o Boas Maneiras do Usuário do Bitcoin, Uhum. né? Que
todo usuário, como dinheiro, né? É preciso ter uma certa descrição para falar sobre isso. Então a Perfeito, gente. perfeito. Eu sofri com isso, cara. Até eu dei um passo para trás, porque, é, tipo assim, minha vida pessoal foi muito impactada por liderar essa iniciativa, sabe? Eu Imagino. fiquei assustado, sei lá, né? É complicado, cara. Então, Mas como foi eu, esse processo? Você pode até contar um pouco sobre isso, eu acho interessante. Rolou uns sustos? Você lida melhor com isso? Você mudou alguns hábitos? Como que foi? cara, foi assim, ó. Quando saiu a matéria do Cointelegraph, acho que foi o Cássio que escreveu, saiu, essa matéria foi replicada em vários portais de conteúdo. E aí o Google Header pegou essa matéria do Vale do Acaraú e subiu essa matéria lá no portal que todo mundo aqui de Jericoacoara lê. Então, ó, o cara da padaria, o cara da minha casa, todo mundo viu lá que eu era investidor de Bitcoin, que as pessoas me conhecem aqui como músico, como Sei. produtor de vídeo, tudo mais. Então, quando eles souberam que eu mexia com Bitcoin, que eu não falava isso para ninguém, o que aconteceu? Os caras passaram. Várias pessoas chegam aqui na cidade e falam: Ó, vou te apresentar o cara mais rico de Jericoacoara. Entendi. Isso não é verdade, É. cara. Não é verdade, cara. Não é verdade. Cara, eu tô fudido assim para pagar minhas contas. Eu tenho filho e tal. Então é Mas e aí, você começou a pedir pro complicado, pessoal cara. parar de falar isso? Como que foi esse Eu processo? peço, mas não adianta. Mas não adianta, Sei, cara. sei. Então o que que eu fiz? Eu tento já nos novos pessoas que eu vou redepilar, eu tento falar pro cara, olha, bicho, eu não tenho Bitcoin, eu tô fazendo um trabalho social, não fala porque tem risco das pessoas e tudo mais, a gente não sabe, Sim. né? Uhum, Quem tá uhum. ouvindo e tal. Então, ó, é uma coisa assim que você pode passar meu contato, você pode falar que fui eu que te ajudei a implementar, mas deixa bem claro, cara, que é um objetivo social e tudo mais, porque sei lá, se um bandido aparece com um carro, leva o nó, vou demorar semanas para voltar a esse serviço, né? Sim, o próprio Então, serviço da pessoa pensa, acaba sendo disruptado, né? é, exatamente. Agora, os usuários, por exemplo, sei lá, o cara que é o divulgador do mercado, o divulgador dos lugares e tudo mais, não adianta falar, os caras, tipo, sabe aquela brincadeira de mau gosto que o cara faz porque sabe que Sei, você não gosta? sei, sei. Virou mais ou menos isso. Aí eu dou risada, falo, vou te mandar. Aí eu começo a zoar, né, cara? Entendi. Aí não tem jeito. Mas eu acho que, assim, o importante dessa história toda é que é o seguinte: entender que existem diversos tipos de usuário, entender que a gente saiu do ambiente digital para o mundo real requer certas ações, né? Então, o que que eu fiz? Eu parei de se expor tanto, eu parei, mudou a minha vida, assim, né? Sei, Eu, sei. eu parei, assim, de, sei lá, de vacilar, né, cara? Antes eu andava com as minhas carteiras do celular, hoje eu não mando mais com isso. Eu fiz tudo multisig, criptografei tudo, fiz tudo uma série de medidas que todas elas eu descrevo também no guia, usar os gestores de senha, criptografar os drives, fazer o OPSEC na internet para tirar dados pessoais, até Uhum, as coisas da minha uhum. família, né, cara? Tinha fotos de familiares, não sei o que e tal, que eu fui lá e tirei, porque você não sabe quem tá te vendo, né, cara? Claro, claro. E, Isso é muito então, importante. isso é muito importante. E aí, tudo isso, eu acho que a grande contribuição da Praia do Bitcoin até o momento foi conseguir dar um caminho para quem quer trabalhar nessa nova camada que são os bancos Lightning, que é essa oportunidade do usuário ter um primeiro contato com o Bitcoin. Que Legal. esse foi o grande lance de Alzonte. Né? É isso que eles fizeram lá. Eles precisavam receber Bitcoin, as carteiras on-chain não rolavam por conta das Dust Transactions, eles precisavam comprar por pusas lá e era muito barato, e aí eles faziam as transações, às vezes porque eles pagavam muito pouco FII, as transações eram varridas do mempool, eles não conseguiam receber o Bitcoin, e eles passaram a usar Lightning por causa disso. E o interessante é que isso vai de encontro a, sei lá, o problema do amendoim
que o Jack Mallers fala, né? Da Strike. Que, da Strike, que se você consegue comprar um amendoim aqui, né, e fazer esse pagamento cross-border, e isso atende o conceito, né, atende a necessidade básica, a gente está resolvendo um problema de, sei lá, de 30% da população no Brasil que não tem conta em banco, que não tem acesso aos serviços financeiros. E esse foi o nosso foco desde o início. Por mais que a gente esbarrou na adoção em estabelecimentos e tudo, a base do experimento começou com pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro, que nunca tinham feito investimento, por mais que eles tenham o Pix, mas eles têm uma conta básica. Mas se ele quiser comprar um Netflix ou qualquer coisa, ele não consegue, ele não tem um cartão de crédito. Então, com o Bitcoin, ele acaba tendo acesso a uma série de serviços financeiros que ele não teria como uma pessoa desbancarizada. Sim, sim. Legal, cara. Pô, bacana, belo papo. Eu tenho algumas perguntas no Twitter aqui que eu queria fazer pra você. Pode ser? Claro. Vamos lá, o Sagaz BTC, ele perguntou que praticamente toda a sua comunicação no Twitter do Praia Bitcoin é em inglês. E ele tá perguntando por que disso, qual que é o racional aí. O que acontece? No Brasil, assim, o Bitcoin ainda é um ativo muito pouco conhecido, né? Então, assim, como a gente nasceu como um projeto social e a população brasileira tem muito pouco com a cultura de ajudar projetos tecnológicos e tudo mais, foi uma decisão estratégica fazer o conteúdo em inglês, porque a gente acabou, assim, o nosso grande objetivo, o meu sonho inicial era, sei lá, conseguir o apoio da própria Bitcoin Beat, e se eu estivesse escrevendo em português, assim, a gente não teria quase apoio nenhum. Entendi. Né? Porque o apoio da comunidade é muito limitado, né? Você vê os bitcoinheiros, eu não tenho conhecimento do faturamento dos caras, mas tenho quase certeza que deve ser muito aquém ao trabalho que eles fazem para a comunidade, né? Entendi, Porque então você tá difícil. querendo achar mais, como se diz, mais visibilidade internacional e conseguir Sim, apoio através então, disso, da língua inglesa. e aí, por exemplo, ó, a gente, com essa estratégia de fazer as coisas em inglês, a gente conseguiu arrecadar 0,05 BTC, dos quais 90% aí desse valor veio da própria Bitcoin Beat e da Galoy, que foi quem criou a carteira da Bitcoin Beat, e se a gente tivesse feito em português, a gente não teria conseguido. Sim, E os sim. outros 97 apoiadores doaram 0,1 BTC, 0,01 BTC. Então, a gente, assim, a gente tem o crowdfunding em português também, mas 90%, 95% das doações foram recebidas em inglês. E Entendi. também a equipe de desenvolvedores, por exemplo, o Fiat Jaf, o ERC BTC, ou os caras que estão aí na Lightning, né? Eles escrevem em inglês. Então a gente abriu um canal de comunicação para mostrar para o mundo também que o Brasil está seguindo os passos de Alzonte, né? Tentando seguir os passos de Alzonte, porque a grande diferença dos nossos dois experimentos é que eles receberam 12 bitcoins e a gente começou com 0,2, Sim. 0,02. Não, acho que faz Se a sentido. gente tivesse Acho que faz recebido... sentido essa estratégia. Talvez tenha uma página em português e outra em inglês, mas enfim, acho que o que você falou faz sentido, assim. Buscar apoio no mundo inteiro pode ser um bom caminho mesmo. E aí parte dessa iniciativa, né? Por exemplo, essa semana eu falei com um investidor internacional que apoia iniciativas da Lightning. O que aconteceu? Puxa, cara, essa visão interna do mundo da Lightning, por exemplo, eu conheci um dos desenvolvedores que trabalhou lá para a Chivo. Cara, os caras não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Contrataram uma empresa da Argentina, que contratou uma empresa da Colômbia, que botaram lá uns novos vagabundos, que copiaram a LN Beats. Cara, tipo assim, é inacreditável. A implementação que a gente tem aqui no notebook vagabundo na minha sala, acho que foi mais segura
de largada do que a implementação que os caras fizeram lá em Elzonte. Sei. E saber disso me mostra o seguinte, que a Lightning ainda é muito pouco desenvolvida, que existe muito pouca mão de obra especializada, né? E qualquer pessoa que se aventurar hoje pela Lightning, em alguns anos pode se tornar referência. Então eu vi isso como uma oportunidade para minha carreira, assim, sabe? De criar aquilo que o Ralph Finney brilhantemente descreveu num post de 2010 na Bitcoin Talks, que fala o seguinte, que vão ser criadas estruturas bancárias na segunda camada do Bitcoin que vão ter estratégias como dos bancos tradicionais, né? Um banco está focado no empréstimo, outro está focado nisso, outro está focado no correntista, outro. Então, o que eu descobri? Eu descobri que essa estrutura bancária da próxima década precisa ser criada. E se eu ajudar comunidades a estabelecerem procedimentos de segurança que vão evitar que os usuários sejam lesados, isso pode me ajudar profissionalmente de uma maneira fantástica, né? Nós podemos ser aí os banqueiros da próxima década, né, cara? Não, com certeza. Então eu acho fiquei... que essa visão tem de que vão ser criados serviços financeiros, né, em cima da Lightning e da própria camada base, né? Já estão sendo criados, né? Cara, ó, a BIPA tá de parabéns. A BIPA tá de parabéns. Assim, aqui, por exemplo, vários usuários que vieram gastar Bitcoin usam a BIPA. Uhum. E aí, o que eu faço? Para eu não gastar os meus Bitcoins, né, que eu tenho guardado, o que eu faço? Eu vou lá, compro o Bitcoin na BIPA e gasto no estabelecimento em Bitcoin. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que essa transação financeira que eu fiz pagando para a carteira desse usuário, ela é privada. Então, imagina um mundo financeiro onde os nossos dados das nossas transações financeiras são privados. Isso é uma vantagem, cara. Você viu o que aconteceu lá no Canadá, né? Perfeito. Os caras bloquearam as contas dos usuários que fizeram doações para uma campanha, né? Como que pode? Né? Então, eu vejo que essas camadas financeiras, como a BIPA, a própria Biscoint, estão de parabéns por incentivarem esse modelo, né, que a Lightning proporciona de certa forma, como você não está fazendo uma transação padrão de Bitcoin, na Lightning você acaba tendo uma camada a mais de privacidade. Então, é muito bacana assim, você poder... sabe, fazer transações privadas. É muito legal, cara. Maravilha. E aí eu penso que na padaria não tem por que eu fazer uma transação privada, mas isso pode ser estendido para toda a população e uma hora ou outra você pode precisar fazer uma transação privada. Claro, bom, mas de qualquer maneira, quando a gente usava cash, né, a gente estava usando dinheiro físico, né, papel, moeda, a gente estava fazendo uma transação privada, né, e parecia ser uma infraestrutura básica e que está sendo esquecida como infraestrutura básica, né, a transação Exato. privada. E aí uma das coisas que me fez ter o nó, né, e que mudou a minha concepção é que quando você está sincronizando o blockchain, passam várias frases padrão assim do mercado e tal. E uma delas fala que o Bitcoin é o dinheiro programável. E quando eu entendi isso, mudou minha concepção do Bitcoin. Eu falei, puxa, é o dinheiro programável, cara. É o dinheiro que eu consigo enviar como um software, né? Como uma informação que são bytes, né? Que são códigos binários, no fundo. E por isso que isso é impossível de ser rastreado e é assim, impossível de ser parado. E aí caiu a chave e falei, poxa, por que eu, que não sou um cara que concordo mais tanto com o Estado, por que eu não vou ter uma parte dos meus recursos me protegendo do Estado? Por que eu não adoto essa moeda no meu dia a dia e uso o mínimo de reais possíveis? Então, o que eu faço? Hoje eu estou all-in em Bitcoin. Eu recebo dinheiro da minha empresa, o que eu faço? Eu compro. Uhum. E aí, por exemplo, subiu, às vezes o que eu faço? Eu vendo, eu sei que vai cair,
eu vou lá e compro de novo, né? Então, o que acontece? Eu sou um holder, mas eu não sou um hodler. Porque, por exemplo, eu fiz muito bem em ter vendido boa parte da minha posição em Bitcoin a $69 mil e recomprado a 38. Eu podia ter recomprado a 33 se eu fosse mais corajoso, porque eu pensei que ia perder a oportunidade. Mas você fez isso por Então, trade mesmo ou por necessidade? cara, eu fiz isso por trade mesmo, porque, tipo Entendi. assim, eu Você tinha gosta de fazer muito. trade. Não, na verdade, não. Eu tinha muitos valores. E assim, toda vez que o Bitcoin atinge uma máxima histórica, é normal que ele haja uma retração. E eu falei, cara, eu vou ficar acompanhando o Bitcoin nos próximos dias. E chegou na máxima histórica, eu falei, cara, eu vou vender, porque eu vou Sei. esperar que ele sempre retrai. E aí, nessa, eu acabei dando sorte, entendeu? Entendi. Acabei dando Eu sorte e não. consegui. Eu aqui nesse podcast eu nunca incentivo o trade. Acho que sempre. Muitas vezes a pessoa acerta, mas também erra em outra e acaba saindo com Exatamente. É saldo que no ou fundo, neutro ou negativo, enfim. Mas assim, deu certo, que bom que deu certo. Espero que que continue na dando época eu ainda certo. não era. Na época eu não era um maximalista, né? Aham, Quando aham. aconteceu essa máxima histórica, eu ainda estava na minha história, ideia de trader e tudo mais e tal. Sei, sei. Mas hoje o que eu faço? Eu tento fazer o all-in com o dinheiro da empresa e isso tem sido bem lucrativo, né? Então eu recebo o dinheiro da empresa, o que eu faço? Eu compro Bitcoin na baixa. Subiu 20%, 10%, 15%, puta, realiza um pedaço, espera a próxima queda. Meu objetivo é Sei, o quê? tem sua Aumentar meu número de estratégia. bitcoins. Claro, esse Então o tem que que eu ser faço? Eu mesmo. sempre, eu tô fazendo isso. Então, sei lá, o legal da BIPA, né? Por mais que não é bem ouro que a gente negocia ali, mas eu acabei negociando o ouro, peguei uma subida do ouro, uma queda do Bitcoin, e depois peguei a subida do Bitcoin e a queda do ouro. Eu fiz, mas também eu dediquei um bom tempo para fazer esse trade na hora certa. Mas Sei. por quê? Não porque eu estou fazendo trade, porque eu quero acumular mais Bitcoin, cara. Entendi. O Entendeu? Eu objetivo é quero. nobre, Eu, né? Não sei. é, Vamos ver se é, vai ser bem sucedido só, né? assim, na verdade, o que acontece? Todo o dinheiro que eu tenho está em Bitcoin. Aí o que acontece? Na hora que eu preciso de dinheiro, eu tenho que vender o Bitcoin. Eu Né? não tenho, cara, se eu tiver R$ 13 em real, é muito. Eu Boa. tenho tudo em Bitcoin, porque aí se eu preciso fazer um pagamento em reais, o que eu fiz? Eu comprei lá 33 mil, agora está 38, eu vou lá e pago na padaria. Porque eu Boa. comprei a 33 mil, comprei a 34, comprei a 38, comprei a 50, comprei a 60, e assim vai, né? Então, Boa, boa. o ideal, assim, para o usuário é sempre comprar Bitcoin e guardar o máximo possível ao longo do tempo. Deixa eu te fazer outras perguntas aqui, ó. Tem uma pergunta que 3 pessoas fizeram parecido. Explica Bitcoin, Garota Bitcoin e o Tabareu fizeram perguntas parecidas, que é se outras comunidades aí entraram em contato com você. Acho que você mencionou Natal e Belo Horizonte, né? E a Nova Uhum. Zelândia também. Enfim, você tá vendo isso acontecer em outros lugares do mundo e do país. Então, existem várias comunidades Bitcoin surgindo, né, pelo mundo. Uma que se destaca é a Bitcoin Ecase, na África, Uhum. que também está sendo apoiada pela Galoy e pela Bitcoin Beach. E entraram em contato com a gente, né? A Praia Bitcoin NTL, que é o Twitter deles, e a Sim, Praia de Bitcoin Natal. BH de Natal, que já estão subindo a implementação. A Praia Bitcoin de Natal, de Natal já subiu o nó, já está começando a adoção por lá, e a Praia BH está instalando o nó ainda não finalizou a instalação do nó. Legal. E a BH eles vão focar em algum bairro específico? BH é muito é grande, né? Então, o cara da Praia Bitcoin BH é um cara que estava rodando um nó, que acho que é um dos principais nós que está rodando, roteando pagamento, que ele roteou já 5 bitcoins nos últimos 60 dias pela Lightning. Caraca. É Bitcoin para um cacete. E ele aprendeu, né, durante a gestão do nó dele, usar o LNDG, que é um programa de rebalanceamento automático dos canais que, cara, é maravilhoso. Ele faz o Bitcoin trabalhar para você
no nó. Então, qual que é o projeto da Praia Bitcoin? A gente está unindo, né, o melhor de todos os usuários que contribuem com a gente. Então, por exemplo, o Diego contribuiu com essa questão do LNDG, do conhecimento dele de gerir os canais. O Conrado é analista de segurança da GoDaddy. E aí ele também está ajudando a gente a fazer os procedimentos de segurança, Aham. os procedimentos de backup, automatizar as coisas. Eu tenho essa visão de coordenação, de uma visão mais ampla também do mercado corporativo. Então a gente está colocando esses conhecimentos juntos para que as próximas implementações não precisem passar pelo perrengue que a gente passou para aprender tudo isso. Sei. Tá tudo lá, cara, passo a passo, definido no documento, até os comandos que você precisa usar para instalar o seu nó e rodar a nossa distribuição. E Então, uma pergunta, cara, que me surgiu agora. Assim, vamos imaginar que esse padrão que vocês estão criando comece a se proliferar. É, vai ter muita gente aí, tipo, criando nós e segurando uma certa quantidade de fundos das pessoas que elas estão, enfim, dos comerciantes que elas estão fazendo esse trabalho de adoção e tal. Você acha que esse formato aí vai ter que existir um tipo de pessoa jurídica para que essas pessoas segurem esses fundos dos sim, comerciantes? na última regulamentação, na última comunicação sobre a regulamentação do Bitcoin do Banco Central, a custódia vai exigir é, uma, um tipo de persona jurídica, sim. Né? Hoje, como que todas as empresas brasileiras estão trabalhando? Isso, cara, é informação quentíssima. Eles estão usando como uma empresa de intermediação de pagamentos, exceto serviços imobiliários. O mercado Bitcoin está cadastrado com isso, a BIPA está cadastrado com isso. Aham. Então, o que os caras fazem? Os caras acharam uma brecha legal. Todas as empresas de Bitcoin do Brasil estão atuando numa brecha da regulação, porque não tipo assim, o usuário brasileiro de Bitcoin não tem nenhuma garantia legal, entre aspas, tá? De que, tipo, não existem procedimentos que o Banco Central exige das empresas que operam criptomoedas. Isso vai vir em breve. E aí isso vai criar uma série de barreiras. Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho. O que vai acontecer? O Banco Central vai regulamentar e vai impedir que pessoas como o Fernando, de certa forma, possam fazer suas implementações, porque vão existir questões legais. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o guia do Fernando, ele vai rodar um nó e para a comunidade dele, que pode rodar pelo Tor, e ele vai conseguir fazer tudo sem precisar da autorização do Estado. Entendeu? Só que. Então tem aí uma maneira cada vez mais descentralizada aí desses núcleos continuarem pipocando, né? Porque o maior problema da Lightning é que, como existe pouca mão de obra e poucos usuários com conhecimentos técnicos de segurança, né, suficientes para garantir uma implementação, cara, um Raspberry Pi, você pôs ele no bolso, você, tipo assim, se você não criptografou os discos e tal, você pode ter acesso às chaves e as coisas e fechar os canais. Porque o sistema de arquivos está lá, salvou sua chave privada, cara, em algum lugar no MyNode. Se o cara conseguir acessar, ele vai pegar seus fundos. Uhum. Então, não é nada seguro. Agora, se esses fundos estão numa multisig, que precisa ser assinada por 3 carteiras no mínimo, ele já vai estar mais seguro. Se os discos estão criptografados, já vai ser mais seguro. Então, por exemplo, se o governo chega e pede aqui um relatório de todas as carteiras que tem no nó, e um usuário, sei lá, um criminoso está usando o nó, o que vai acontecer? Eu tenho que responder à justiça, cara. Infelizmente, como uma exchange, e isso que o usuário ainda não entendeu, né? Então vai ser necessário sim uma persona jurídica, e dentro do Praia Bitcoin, para evitar que todas as comunidades tenham que estabelecer uma empresa, o que a gente está fazendo?
a gente está estabelecendo um procedimento onde, beleza, nós vamos criar essa persona jurídica que não vai cuidar da custódia, mas vai cuidar do procedimento de segurança e das boas práticas. E o responsável vai ser a pessoa física responsável por aquele nó, Calma, cortou um associada pouco. ao Se você nó. puder repetir, cortou o áudio. Então, a pessoa que vai ser responsável legal pelos fundos do nó, ela vai estar associada a essa persona jurídica que diz, que atesta que ela seguiu esses procedimentos de segurança, só que o dono do nó vai ser o responsável legal pelos fundos identificado pela essa empresa, né? Mas, obviamente, vão surgir várias iniciativas e nós que vão, assim como surgiram exchanges e empresas que lesaram os usuários, vão surgir vários nós que vão sumir com os fundos de todo mundo. Por isso que você deve... É importante falar Por isso, isso que né? por isso que você deve, por exemplo, eu acompanho aqui a Blue Wallets, eu tenho vários usuários que, na primeira etapa do experimento, só criaram carteiras no nó da Blue Wallets. E aí o que aconteceu? Os caras tinham lá 81 canais, eles fecharam milhares, eles fecharam, agora tem 34. E aí tinha 50 bitcoins, agora tem 18. Então o que aconteceu? Para onde foi parar esses bitcoins? Será? Aí existe uma questão que a gente está investigando, que é o seguinte: se a carteira da LND Hub, e a gente vai fazer o teste e gravar um vídeo, como que ela lida com a carteira da Lightning e os fundos dos usuários? Será que eu consigo transferir esses fundos dos usuários que não estão na minha Ledger? Né? Essa é uma coisa que é uma pergunta que eu ainda não sei responder. Boa, legal. Mas é uma coisa muito técnica. Né? E tem várias questões. Como eu posso dizer? Assim, conforme forem pipocando comunidades praia Bitcoin, eu acho legal a comunidade sempre ter essa noção de que o líder ali, o cara que tem o primeiro nó, é sempre uma pessoa que a gente precisa entender o quanto ela tá gerindo de fundo dos outros, né? Qual é a responsabilidade que essa pessoa tá se comprometendo a ter. Porque é uma bela responsabilidade, né? Não tem como tirar isso dessa pessoa. Não, e aí eu vou falar, por exemplo, o Evaneudo. O Evaneudo é o dono, é o funcionário da barraca do Renato, e que aceita Bitcoin aqui. E aí o Evaneudo chegou para mim esses dias, eu fiz um pagamento lá, sei lá, de 20 e tantos mil satoshis com uma caipirinha lá, um suco e tal. Ele falou, cara, se o Bitcoin chegar, por exemplo, se um satoshi for igual a $1, daqui a 30 anos, você está me fazendo um pagamento de 20 e tantos mil dólares. E se eu guardar essa minha carteira e meu neto ver essa carteira, cara, isso daqui pode ser muito dinheiro e tudo mais. Então eu falei, tá vendo? Agora, como que você pode garantir que o computador que está guardando essa sua carteira vai estar daqui 20 anos? Não sei se ele vai estar no ar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mover esses fundos urgentes para sua carteira on-chain. Se você quiser guardar eles por longo prazo. Porque você não guarda todo o dinheiro que você tem na conta corrente. Sim. Entendi. Então, é isso, cara. A Lightning ainda precisa desenvolver alguma maneira que não sei se é possível, mas de permitir o usuário a ter uma segurança da hereditariedade dessa carteira. Daqui 20 anos, esse nó vai estar ativo, né? Então, o que vai acontecer? Vão surgir as empresas bancárias. Né? Se o nó da Praia Bitcoin estiver ativo daqui 20 anos, com certeza nós vamos ser um dos principais players do mercado. Entendeu? Legal. Porque nós vamos estar há muito tempo e tudo mais. Então, é essa estrutura que eu estou tentando criar, né? Que é ter esse testamento cerrado, ter a multisig wallet, criar procedimentos de segurança, também de redundância, né? Dessas coisas. Então, na implementação que a gente fez, por exemplo, vamos supor que roubem o computador aqui em casa.
A gente tem um backup na nuvem, que é feito automaticamente pelo servidor, com uma chave GPG, sabe? Tudo isso, cara, eu te garanto que 95% dos nós não fazem nada disso. Né? Claro, Que o usuário que está confiando o fundo dele na Lightning, ele não tem nem ideia desses disclaimers que falam que ele não devia colocar o fundo lá se não tivesse exposto a perder. E aí, como eu tenho essa responsabilidade física, né, no mundo real com os usuários, eu acabo me atentando muito a essa questão de, olha, não, isso aqui não é seguro, tudo mais e tal. legal, Esse legal. foi um dos argumentos que eu usei com a Jaquel, né? Falei, Jaquel, realmente, ó, se você não quiser correr esse risco de acabar se esse dinheiro sumir, você tem que transferir para uma outra carteira, tal. Aí, ó, olha que legal, cara. Só para a gente concluir com chave de ouro, Boa. aqui, pessoal que vier para Jericoacoara, essa daqui é a Dona Amélia, né? Que é a dona lá do restaurante campeã de vendas. Aí aqui eu convenci ela, vamos ver aqui, ela... Vamos fazer assim. Eu tô em casa, Tonese, tudo bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente não tem que fazer um anúnciozinho, ou toda pessoa que trabalha com Bitcoin sabe que a gente trabalha com Bitcoins, porque eu não vejo cliente indo lá com Bitcoins. É pouquíssimo, né? Aí a gente não tem que anunciar, fazer uma mídiazinha que trabalhamos com Bitcoins, assim, e dar uma ideia do que a gente pode fazer para também atrair o público de Bitcoins, né? Eu acho que seria interessante isso, né? Oi, dona Jaque, claro. Seria muito legal anunciar nas redes sociais que aceita Bitcoin e tal. Uma coisa que poderia atrair muitos clientes, que eu tenho tentado fazer há um tempo já com o Pedro, né? E também cheguei a falar com a Jaquel sobre isso, é a gente tentar estabelecer um recorde mundial de pagamentos em Bitcoin feito em menos tempo. Como que isso funcionaria? A gente faria uma fila dos funcionários, todos eles com as invoices de Bitcoin, sei lá, a gente ia dar R$10 para cada um, certo? E aí eu ia filmar isso e seguir as orientações do livro dos recordes, né, para poder estabelecer isso como um processo que pode ser tentado por outras pessoas. Isso daria para a gente uma exposição mundial. Só que a gente precisaria de pelo menos umas 30, 40 pessoas para fazer isso. Aí, beleza, ela respondeu aqui, ó. Ela veio... Fazia a cabeça que estão no sul. Um vai ter um Bitcoin, né? Olha que legal. Eu tenho 42 funcionários na Dona Amélia, então a gente pode fazer assim, dá certo. Cada um vai ter um Bitcoin, né? Vão ficar felizes na quantia de Bitcoins, para eles. Pessoas que são inteligentes vão achar ótimo, os ignorantes não vão entender muito, mas legal, vamos fazer assim. Dá certo, a gente vai combinar, viu? Porque eu tava pensando, a gente tem que ter a mídia, colocar no mural, colocar... Ah lá. É isso aí, cara, ela aceitou. Boa, Né? boa. Então, Espero que dê certo tipo isso, assim, honestamente, porque ia ser muito pois legal. assim, Ia ter uma exposição demora, muito boa pro projeto. demora um tempo para fazer essas coisas, né, cara? Então, assim, eu deixo meu apelo para todos os bitcoins que estão ouvindo, venham aqui em Jericoacoara, conferir com os próprios olhos, gastar uns satoshinhos nos estabelecimentos, ajudar a gente a fazer esse trabalho de educação, né, sugerir coisas para a gente, ajudar a gente a desenvolver aqui, porque isso que a gente está fazendo aqui, cara, é assim uma coisa, puxa, velho, muito legal, sabe? A gente ainda não é perfeito, ainda tem problemas, falta recursos e tal, mas, cara, nós temos 15 estabelecimentos, 120 usuários prontos para interagir com o Bitcoin, receber e usar essa moeda alternativa, essa moeda inteligente, essa moeda do futuro da forma mais segura possível, né? Então, cara, venham para Jeri, venham aqui no Dona Amélia, no Becereiro Divino, no Sabor Encantos, que eles abriram as portas para a gente e estão interessados em rodar, cara. Eles estão, assim, guardando o Bitcoin e criando e dando a oportunidade
para mim e para os outros voluntários do projeto, de criarem a infraestrutura bancária da próxima década. Então tem uma importância histórica esse projeto, cara. E contar com o apoio de vocês, todas as pessoas que vieram para cá, o Guilherme Salomão, a própria Isabel da Paxful, o pessoal da Galói, né? o pessoal que veio aqui, o Conrado Torquato, o Bernardo, que está desenvolvendo o BTC Tupix. Foram pessoas que acrescentaram muito. Eu faço questão de receber as pessoas, de explicar, de mostrar a infraestrutura, de conseguir voluntários, porque, assim, não existe ainda um modelo de negócio para isso que a gente está fazendo, porém, existem oportunidades pessoais, né, das pessoas que quiserem se desenvolver para resolver problemas que podem ajudar a sociedade a ter uma forma financeira mais inteligente. Então, assim, deem um voto de confiança para a gente, venham para cá, passem um tempo no home office, porque aqui é a única cidade do Brasil que você vai poder ter as suas necessidades básicas atendidas pagando em Bitcoin. Isso já é bastante. Boa, boa. É bastante mesmo. Falou bonito, Fernando. Cara, acho que Bom, obrigado, cara. belo momento pra gente terminar aqui. Deixa os links aí, sites, mídias. Você já falou pra todo mundo ir visitar aí, Jeri, mas como é que o pessoal te encontra? Bom, o nosso ponto de contato principal é o Twitter, né, o @bitcoinbitbr, e o nosso site, que é o praiabitcoin.org. Tem lá todas as informações. Em breve vai ter o nosso canal, que ainda está em planejamento, né? Mas em breve vai ter um canal no YouTube também. E, cara, é só mandar um... Também tem o nosso Instagram, que é o BitcoinBitBR. Só mandar um inbox lá que a gente responde. Tal. Assim, dependendo do tipo do contato, eu me reservo a não atender, assim, porque... Puxa, cara, gente vendendo pirâmide, dono de corretora, assim, que tem um monte de shitcoin, gente querendo que eu adote a carteira, gente querendo vender pirâmide, remédio, não sei o que, NFT, eu não atendo, brother, não adianta. Boa. Entendeu? Mas se você é um Bitcoin, quer gastar Bitcoin, quer ir lá na padaria, conversar com o seu Cabral, conversar com o cara da Divino, ver como está fazendo, você está desenvolvendo uma empresa de Bitcoin, aqui é o ambiente certo para você ter esse contato com o usuário e descobrir como que a gente fez. Boa. Quais foram as ferramentas, quais foram as peças de comunicação que ajudam você a fazer o pagamento em Bitcoin quando você vai lá no estabelecimento e uma pessoa com o mínimo de instrução consegue gerar uma invoice e fazer você pagar ali em alguns segundos. Show! Muito obrigado, cara. Espero receber você de volta aí conforme o projeto for evoluindo. E boa sorte. E bom trabalho. Muito obrigado para você também. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.